temos algumas tatuagens, eu sei que muitas pessoas na quebrada, eu quando eu digo na quebrada é ermo, pode ser até no centro, mas tá tudo escuro, já levaram muita prensa de polícia porque tinha tatuagem de palhaço. Porque a polícia tem a concepção de que a tatuagem do palhaço é matador de polícia. Então não digo que o polícia vai chegar lá e vai executar e dar um tiro na cabeça. Ah, mas ele vai passar uma meia hora de apuro ali, hein? Ele vai passar uma meia hora de apuro ali com essa porcaria dessa tatuagem. Isso é fato, isso é fato. Então eu faço um alerta aqui aos jovens. Procurem se inteirar de vários números, de vários bairros com pichações de alguma facção criminosa. Eu acionava o GPS, já referenciava, mapeava esses bairros, eu comecei a perceber um determinado padrão. E não era só a pichação, mas era um indivíduo naquela localidade que tinha uma tatuagem que remetia àquela facção, ou era uma droga que era apreendida naquela localidade que tinha um símbolo daquela facção. Então, eram vários elementos que eram utilizados para poder contextualizar e confirmar ou não se havia ali uma predominância de uma facção criminosa. As pichações, demarcando territórios, então tudo isso foi usado para construir essa base de dados. Então, é importantíssimo esse trabalho, porque eu oficiei ao Ministério da Justiça, oficiei à Polícia Federal sobre a atuação de organizações internacionais no Brasil. Nós temos já relatos de Yakuza, máfia chinesa, máfia israelense, máfia russa na Bahia, inclusive a atuação da máfia russa, identificada pela BIM, registrada em relatórios oficiais. Ou seja, tem uma série de organizações internacionais atuando no país. E aí a pergunta que fica: o Estado brasileiro, através de seus agentes policiais, das suas forças de segurança, elas conseguem identificar a atuação dessas organizações no país? Hoje, os Estados Unidos da América, essa cartilha está no site do FBI americano hoje. Nós temos recebido várias informações da atuação do PCC dentro dos Estados Unidos. E eles pasmem, estão muito interessados em saber os padrões de identificação, a forma como eles atuam, modus operandi, porque eles estão dando trabalho à polícia americana. E eles estão avançando para vários países. Eu tenho aqui relatos, recortes e jornais e relatórios oficiais apontando o PCC no Paraguai, em vários países da Europa. E essas polícias todas estão, obviamente, preocupadas com o avanço dessa organização criminosa naquele país. E não poderia ser diferente do nosso país, que está vivendo esse universo de 80 e tantas facções dentro do nosso Estado brasileiro, e ainda a atuação internacional de várias organizações, e não entendermos esse funcionamento, essa dinâmica de identificações. Eu vou passar a palavra ao nosso amigo Sargento Farru, deputado federal. Presidente, obrigado pelo espaço. Queria cumprimentar todos os presentes na mesa, os palestrantes. Eu quero falar rapidinho aqui. Eu sou praça de 1983, eu entrei nas fileiras da Polícia Militar em 1983, então o mundo era um pouco diferente em vários aspectos, a questão das tatuagens com certeza também. Naquele tempo a gente poderia quase que generalizar, pelo menos a nível de cidades intermediárias, não sei nas grandes capitais, mas a tatuagem era próximo de um sinônimo de vagabundagem, de criminoso. O cara que tinha tatuagem, a gente já olhava de outra forma. Claro que com o tempo isso mudou. Hoje muitas pessoas de bem, inclusive em altos cargos, usam tatuagem como arte. Não vejo nada de anormal nisso. Consegui transitar bem, me adaptar bem a essa mudança de costumes, mas chama atenção que naquele tempo identificava a pessoa como ou oriunda de um presídio ou simpatizante do crime, a pessoa que usava tatuagem. Então já facilitava até um pouco para as abordagens, para a gente ir para cima do... E geralmente condizia com o que a tatuagem estava mostrando ali. A pessoa geralmente estava aprontando alguma coisa ou transportando algo ilegal como droga, armas e etc. Mas eu chamo a atenção aqui, mesmo hoje que a tatuagem é considerada uma arte, nós temos grandes estúdios de tatuagens, verdadeiros artistas que dominam a arte, meninas, meninos, homens e mulheres com... tatuando o seu corpo e é muito bacana, mas eu lembro que lá em Maringá, lá no Paraná, no ano passado, por volta de fevereiro, isso começou bem antes, fevereiro chegou essa situação para mim, um candidato a policial militar prestou o concurso, a polícia militar foi aprovado, só que durante as fases de investigação social e durante as fases do concurso, ele acabou desligado por ter uma tatuagem. Eu tinha até a imagem aqui, mas procurei, já perdi a imagem, acho que apaguei. Era um demônio, mas é bem clássico, assim, um demônio engolindo outro demônio. Uma tatuagem bem grande no braço de um demônio engolindo outro demônio. E ele foi reprovado, ele foi desligado, e ele entrou na justiça procurar os seus direitos, tramitou por bastante tempo, questão de meses ou até ano, e ele perdeu, pelo menos a nível de
de primeira ou segunda instância no estado, ele perdeu, né? E o que chamou a atenção é que durante todo esse tempo que tramitou isso, que ele tinha uma liminar para continuar no serviço público, ele não fez questão de tirar essa tatuagem, de tentar amenizar a situação, né? Mostra que também ele queria ganhar e continuar com a tatuagem. A banca examinadora entendeu que aquela tatuagem seria agressiva para um determinado profissional, um policial vai chegar para atender uma determinada ocorrência, um demônio engolindo outro demônio. Eu não faço muito juízo de valor, estou explicando aqui um caso, um fato, né, em que ele foi desligado. Então, não é uma mera brincadeira, precisa tomar cuidado. Eu lembro aqui o capitão Alden, presidente da audiência pública, o senhor falou em El Salvador, eu me lembro que eu conversei com o Sanderson, e lá os senhores, os bandidos estavam assaltando, usando a tatuagem, eles não tinham armas. Ó, passa o dinheiro, via tatuagem, nossa, esse é perigoso, é da facção. O que aconteceu? Eles foram procurados e presos pela tatuagem. Ah, tem a tatuagem, vem cá. Alguns tontos que fizeram para dar uma de bonitão estão lá, junto com 40 mil presos no maior presídio do mundo, sob o comando de Nayib Bukele, um homem que presta até a continência quando fala o nome dele. Então, não é uma simples brincadeira, é preciso tomar muito cuidado. Nós temos algumas tatuagens, eu sei que muitas pessoas na quebrada, e quando eu digo na quebrada, ermo, pode ser até no centro, mas está tudo escuro, já levaram muita prensa de polícia porque tinha tatuagem de palhaço. Porque a polícia tem a concepção de que a tatuagem do palhaço é matador de polícia. Então não digo que o polícia vai chegar lá e vai executar e dar um tiro na cabeça. Ah, mas ele vai passar uma meia hora de apuro ali, hein? Ele vai passar uma meia hora de apuro ali com essa porcaria dessa tatuagem. Isso é fato, isso é fato. Então eu faço um alerta aqui aos jovens. Procurem se inteirar. Já vi casos, o capitão fala com propriedade sobre isso, na Bahia, tenho certeza que no Rio de Janeiro, sinal com a mão, esse é o pior, mas sinal com a mão, muitas vezes leva à morte, porque você faz o sinal de uma facção, às vezes acidentalmente, a tatuagem também. E esses tempos atrás eu vi um futebol, um torcedor sem camisa e a suástica nas costas. Nossa, aquilo chamou uma atenção desgraçada. Meu corpo, minhas regras, não é bem assim. Nós vivemos em sociedade e algumas coisas precisam ser. Então faço um apelo aqui, nada contra as tatuagens no geral, mas faço um apelo aos jovens aqui, aos pais e mães. Pensem bem quando vocês marcarem o seu corpo. Existem determinadas marcas que levam a interpretações diferentes daquela que você está pensando. A carpa, o capitão falou aí, o palhaço principalmente, entre muitas outras. A suástica, nem se fala, abominável. E nós precisamos então alertar, capitão, as pessoas, os jovens. Esse rapaz mesmo teve problema para entrar na polícia. Quem pode julgar que ele seria um mau policial? Ele poderia ser um excelente policial, se destacar brilhantemente, mas entenderam que, vai atender uma ocorrência, chega com aquele demônio e tal, pode causar um determinado impacto. Não sei, a sociedade está preparada. Então é preciso muita inteligência do jovem hoje para saber uma coisa que é de difícil reversão, existe hoje a reversão, mas não é tão simples e pode levar a consequências que essa pessoa não esperaria. Então, ontem mesmo, até levando até pelo lado da brincadeira mais verdade, a menina escreveu o nome do namorado, fez a tatuagem bem bonita, uns 4, 5 sessões, e à tarde brigou com o namorado, aí sugeriram, não, escreve embaixo Santiago, Guilherme Santiago, aí resolve o problema. Então, vai ver que a situação, prestem atenção, tenham cuidado com tatuagem, porque podem se enroscar. Eu acho que era isso, capitão, muito obrigado, parabéns pela explanação de quem já falou, e daqui a pouco eu vou ter que dar um pulinho ali na comissão da PEC 18, mas estou atento aqui, prestigiando o capitão, os senhores, o assunto para mim é interessante.